aberta o livro de Marcos, capítulo 5, começando com o verso 22. Glória a Deus. Então, chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus. E lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou em minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, e todos se admiraram muito. Glória
a Deus. Meus queridos amados, a última palavra é de Jesus. Não vai terminar assim. Não vai terminar assim. Quantas vezes ouvimos frases como: não tem jeito, é o fim da linha, já era. Mas, eu gosto dessa palavra, 3 letrinhas, mas muda uma história. Mas o Evangelho, as boas novas, o Evangelho de Cristo nos ensina que com Jesus nenhuma história termina no desespero. O texto lido, ele mostra que quando tudo parece perdido, Jesus ainda está escrevendo os capítulos finais. E ele declara sobre a sua vida hoje: não vai terminar assim. Busque pela ajuda de Jesus. No texto lido, é o que faz um pai desesperado. E pense numa coisa para deixar pais desesperados: é quando um filho está doente. Quem é pai e já passou por alguns momentos de sufoco com filhos, que já socorreu os filhos na madrugada para um hospital com problema, e quantas vezes o pai não deseja que aquela enfermidade fosse do pai, que aquela enfermidade o pai estivesse sofrendo e não o filho. Muitos pais, se tivessem esse poder, trocariam de lugar. Falo pai, mãe, porque é difícil para um pai ver um filho adoecer. E aquele homem em desespero, ele vai até Jesus. Um homem que tinha poder, um homem que tinha recursos, mas nem sempre poder e recursos muda a história de alguém. Existe um grande cantor norte-americano, um popstar, que tem muito dinheiro, mas está terminando a sua vida padecendo de alguns males, que todo o seu dinheiro não pode mudar a sua história. Então, de repente, dinheiro, poder, fama não resolve. É o caso aqui, daquele homem. E ele vai até Jesus. Ele vai buscar pela ajuda de Jesus. Um líder respeitado. E ele se humilha aos pés de Jesus. A fé verdadeira, ela nos leva a reconhecer nossa dependência total de Jesus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E aquele homem havia entendido isto. Aquele homem estava buscando a solução para a saúde da sua filha. Meus queridos e amados, a fé verdadeira, ela nos leva a Cristo. E Cristo, Jesus Cristo, é o caminho, é a verdade e é a vida. E o que precisamos para ter o caminho, a verdade e a vida? Reconhecermos a nossa condição de pecador.
reconhecer que não há outra alternativa e ir até Jesus. Após o culto das 17 horas, um jovem me procurou lá fora e disse: pastor, sobre a palavra de hoje, nós falamos sobre a voz do Pai, a nossa identidade é assegurada pela voz do Pai. E aquele jovem disse se eu podia falar com o Senhor no gabinete. E fomos até o gabinete. E naquele gabinete o jovem disse: pastor, eu ainda não aceitei Jesus, mas eu quero aceitar Jesus hoje. E ali ele entregou a sua vida para Jesus. Reconheceu a sua necessidade. Diante de Jesus estava um pai desesperado, mas que buscou o auxílio certo. Às vezes tem tantas pessoas que estão desesperadas, mas o seu desespero as tem levado a buscar o auxílio errado. Jairo, aquele pai em desespero, ele venceu o medo. E Jesus diz para ele: apenas creia. Enquanto Jesus está na caminhada, indo para a casa de Lázaro, e Jesus ele tem diversas maneiras de agir em relação à enfermidade física. A alguns Jesus só deu uma ordem. A outros Jesus foi e tocou. Ele é Deus, Ele é soberano. E Jesus estava indo até a casa de Lázaro. Mas no meio do caminho, com a multidão seguindo Jesus, algo aconteceu. Jesus parou, demorou. Eu fico imaginando a ansiedade daquele pai. Talvez se pudesse, diria: não, Jesus, não pare não, o Senhor vai comigo agora. Às vezes a gente quer muitas coisas no nosso tempo, mas não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. E quando Jesus para, chegam os empregados daquele homem e dizem: olha, não adianta mais. Já terminou. Tua filha morreu. Que duro, que golpe duro. Que palavra dura de ouvir. Mas Jesus repreendeu aquela palavra. Era como se Jesus estivesse dizendo: eu ainda estou nessa história. E pelos olhos da fé, irmãos, eu posso ver Jesus dizendo para muitos dos que estão aqui hoje: eu ainda estou nessa história. Não terminou, não acabou. Eu ainda estou nessa história. Creia. Creia somente que eu ainda estou nessa história. O medo, ele é vencido pela fé. Afaste-se da incredulidade. Eu lembro de um jovem que eu fui visitá-lo no hospital, e aquele jovem estava com um diagnóstico terminal, e ele estava bastante abatido. E eu cheguei naquele hospital e eu disse àquele jovem: olha, você, se tem alguém que precisa acreditar na sua cura, é você. Eu posso até não crer, mas você tem que crer. A pessoa que precisa crer é a pessoa que precisa do milagre. E aquele jovem pegou aquela palavra. E ele mudou o semblante. No hospital as pessoas disseram: olha, ele recuperou o ânimo. E ele sobreviveu mais algum tempo do que aquela palavra que ele tinha recebido. Quando a gente crê, a gente vê o milagre.
A fé, ela nos leva a uma nova história. É o que aconteceu aqui com aquele homem. Então, nós precisamos nos afastar da incredulidade. Jesus confronta o ambiente e lamenta a incredulidade. E Jesus tira todos os que não criam no milagre de perto. Sabe por quê? Porque a incredulidade, ela impede o mover de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então eu preciso crer. Eu preciso crer. Examine seu ambiente. Examine as suas palavras. Sempre que eu escuto alguém se referir a uma doença num pronome pessoal, eu digo, olha, tira o pronome pessoal daí, né? A minha insuficiência renal. Não tira a propriedade daí, né? Não é sua a doença. Ela está aí, mas ela pode sair de diversas maneiras. Não é? Mas é preciso crer. É preciso crer. Então creia que só Jesus tem poder para reverter qualquer situação. Quando eu digo creia que só Jesus tem poder, eu não estou dizendo que você não procure os médicos, em hipótese nenhuma. Jesus deu sabedoria aos médicos. E Jesus cura também através dos médicos. Mas há aquele momento onde você chega aqui, chegou no limite. E diz agora, muitas vezes o próprio médico olha para você e diz agora só Jesus. E Jesus entra na história. Já mudou tantas histórias. Jesus toma a menina pela mão. Talita cumi. Levanta-te. Que poder. Que autoridade. Poder sobre a morte. A morte não termina com ele. Ele é o autor da vida. Ele é a própria vida. A morte não tem a última palavra quando Jesus está presente. Meus queridos, Jesus é o Senhor da vida e da morte. Não importa o tamanho do problema, Jesus é maior. A história de Jairo, ela nos ensina que a fé nos leva até Jesus. A confiança em Cristo vence o medo. A presença de Jesus transforma o ambiente. E o poder de Jesus reverte o impossível. Para Deus não há impossível. Se você está enfrentando uma crise, se você está enfrentando uma perda, uma dor profunda, ouça a voz do Salvador. Não vai terminar assim. Com Jesus, o fim é sempre um novo começo. Banda Geração Louvor. Hoje, Jesus está passando por aqui. Você está disposto a se prostrar aos pés dele? Como Jairo, você está pronto para afastar o medo, a incredulidade? Então creia, a sua história ainda não acabou. A última palavra é de Jesus. Jairo viu a sua filha morrer, mas também viu Jesus ressuscitá-la. Ele viu o fim e depois viu o recomeço.
Porque com Jesus, o fim nunca é o fim. Vamos ficar de pé? Hoje o Senhor está dizendo ao seu coração: não vai terminar assim, não vai terminar na dor, não vai terminar na perda, não vai terminar no fracasso, não vai terminar no silêncio, vai terminar com milagre, vai terminar com restauração, vai terminar com vida. Então levante-se em fé, afaste o medo, rejeite a incredulidade e creia. Jesus está aqui e Ele tem poder para reescrever a sua história.